Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Bem, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém? Só até aí, pode se assentar. Amados, nós ouvimos ainda agora um relato sobre como a mídia tem propagado engano, como a mídia tem propagado mentira, e aquilo que é a verdade dos fatos tem sido encoberto. Aquilo que é a verdade, a realidade nua e crua, ela tem sido colocada de lado, escanteio, para que o engano ele ganhe visibilidade. Nós estamos no tempo de muitos enganos, queridos. Enganos esses no contexto da vida cotidiana e também enganos doutrinários, doutrinas diabólicas. Em meio a esses tempos de muitos enganos, de doutrinas diabólicas, a igreja do Deus vivo, ela precisa preservar a verdade. Nós, como igreja do Deus vivo, precisamos preservar a verdade. A verdade precisa ser preservada, irmãos. Nós precisamos sustentá-la e expô-la, exibi-la. Nós precisamos apoiá-la e propagá-la. E que verdade é essa? A verdade é aquilo que o Pai revelou em seu Filho Jesus Cristo. Essa é a verdade que nós precisamos, custe o que custar, irmãos, preservar. Quando nós lemos esse texto aqui, se você adiantar um versículo do que nós estávamos lendo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz algo muito interessante. Ele diz: mas o Espírito expressamente, talvez na tua versão esteja dizendo, ora, o Espírito expressamente, mas tem o mesmo significado. Diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então o que Paulo começou a falar? O seguinte: Paulo está fazendo uma ligação do que ele acabou de escrever com esse versículo, quando ele fala mas, ou seja, em oposição ao que eu estou te dizendo, que eu acabei de te dizer, acontecerá isso aqui. E o Espírito Santo está dizendo abertamente. Não é algo, eu não sei se você já teve um sonho, que você até compreendeu que era um sonho profético, mas você não entendia exatamente o que estava acontecendo, o que Deus queria dizer. Talvez você tenha tido visões e você não compreendeu claramente aquilo que a visão compreendia, queria te dizer, te mostrar. Talvez você, meditando na palavra, você precisasse de um conhecimento de outros textos para você compreender melhor o que aqueles versículos ali estão te dizendo. E você, no momento, não teve expressamente a clareza daquilo que o Espírito Santo queria te dizer. Mas aqui, irmãos, o Espírito Santo estava alertando claramente. Paulo ele diz isso expressamente, abertamente. O Espírito Santo está falando que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Por quê? Porque vão dar ouvidos a espíritos enganadores. E talvez, quando a gente lê aqui, a gente pense assim: os espíritos enganadores são aqueles que vão ensinar doutrinas erradas, diabólicas. Não, irmãos. Sabe por que não? Porque logo na sequência do versículo, Paulo ele acrescenta e a doutrina de demônios.
Então dar ouvidos, que Paulo está escrevendo aqui, dar ouvidos aos espíritos enganadores, não é dar ouvidos àqueles que estão ensinando abobrinha, que estão ensinando doutrinas erradas. É um engano que existe no mundo. E esse engano, ele está muito sério, irmãos. Por causa do engano que está aí, olha quantos de nós não estamos nos reunindo. Olha como por conta do engano que está aí na mídia, muitos estão com a mente adoecida, o coração adoecido. Olha quantos estão se perdendo, irmãos, por conta disso. Isso é terrível, irmãos. Paulo, ele faz essa distinção. Uma coisa são os enganos, vem por espíritos enganadores, mentira. O pai da mentira é o diabo, ok? Mas ele faz questão de especificar que esses espíritos enganadores não são os ensinamentos da palavra. Por quê? Porque logo em seguida ele fala a respeito disso. Então, na verdade, muitos estão se desviando, se apostatando da fé por essas duas questões, por conta do engano e por conta da doutrina diabólica. E interessante que Paulo, ele fala no versículo 15, no final do versículo, que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade, em oposição ao engano do mundo, em oposição às falsas doutrinas. Nós precisamos erguer a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos erguer, amados, aquilo que é verdade. Em nós não pode haver nada, nenhuma pontinha de mentira. Nós precisamos batalhar pela verdade. Nós precisamos preservar a verdade de Deus. Essa verdade, ela precisa ser propagada. E se essa verdade chegou até nós aos dias de hoje, é porque a igreja cumpriu o seu papel. De quê? De ser a coluna e firmeza dessa verdade. De ser a coluna e o baluarte dessa verdade. Nós precisamos ser, queridos, aqueles que vão preservar a palavra de Deus até o final. Em oposição ao engano e em oposição às falsas doutrinas. Se compreende isso? E quando eu cheguei nesse texto aqui de uma forma que eu não esperava, porque não era o texto que eu estava meditando, mas enquanto eu estava folheando a Bíblia para chegar num texto que nós compartilhamos ontem, né, o Espírito Santo me fez parar nesses versículos aqui direto, assim. E aí eu entendi que o Senhor queria falar algo conosco a respeito disso. E aí, irmãos, para você entender isso aqui, Paulo, ele começa dizendo no versículo 14, ele diz o seguinte, está falando com Timóteo, escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Essa carta, ela foi escrita para estimular Timóteo na difícil missão do pastoreio, para tratar dos erros doutrinários e também tratar dos problemas práticos na igreja de Éfeso. Então, para que Paulo escreveu essa carta a Timóteo? Para incentivar, encorajar Timóteo a ser um bom pastor. Por quê? Nós vemos aqui por toda a carta muitos ensinamentos práticos de como nós vivermos, como sermos verdadeiros discípulos de Cristo, e também algumas verdades teológicas importantes. Por exemplo, imediatamente antes a isso que Paulo está falando, e eu gosto muito de algumas Bíblias que fazem uma separação dos versículos, param no versículo 13, e a partir do versículo 14 eles colocam um subtítulo só para dar a ideia de que é um outro assunto, é um outro tema. Algumas Bíblias não. A minha aqui, por exemplo, a ACF não, mas outras Bíblias minhas sim. Porque, na verdade, Paulo aqui, alguns talvez pensem que Paulo ele está falando a respeito dos deveres para aquele que deseja o episcopado, para aqueles que estão em vias de serem diáconos, que Paulo está tratando disso aqui nos versículos 14, 15 e 16. Mas não, Paulo ele está tratando de um contexto da carta. E se nós formos pensar, Paulo está se referindo ao que ele acabou de dizer nos ensinos
sobre quem vai servir e trabalhar na obra de Deus. Ok, mas por exemplo, no que Paulo tratou aqui, ele disse, a respeito do capítulo 3, versículo 2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Todo cristão tem que ser irrepreensível? Sim ou não? Sim. Todo homem cristão tem que ser marido de uma mulher? Sim. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar? Sim. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento. Tem que governar bem a sua própria casa. O marido tem que ser o líder da família? Sim. Todos os outros ensinamentos aqui, depois na sequência. Então, ainda que alguns pensem, não, Paulo está se referindo aos ensinamentos para aquele que trabalha na obra de Deus. Ok, mas esse padrão aqui é o padrão para todo cristão. É o padrão para mim e para você. Mas eu compreendo perfeitamente que aqui Paulo está fazendo uma transição entre os ensinamentos práticos, de como você conduzir a sua vida cristã, para algo que é mais de foro íntimo, é de mais foro teológico, do ensinamento. E vários outros textos anteriores, Paulo também dá ensinamentos práticos a respeito. Então nós conseguimos enxergar que Paulo está tratando destas questões. Versículo 15. Paulo ele começa dizendo o seguinte. Primeiro ele fala, estou te escrevendo porque eu quero estar com você o mais depressa possível. Mas se por algum acaso falhar de eu conseguir estar com você, Timóteo, deixa eu te mandar esse e-mail, deixa eu te escrever logo essas instruções para resolver os problemas que você está tendo na congregação de Éfeso. Deixa eu te ajudar logo. Eu quero falar com você pessoalmente. Não deixa eu já te adiantar. Então o que ele está dizendo? Mas se tardar, para quê? Com que propósito ele está escrevendo isso? Para que saibas como convém andar na casa de Deus. Então, saber como convém andar na casa de Deus não é para todo discípulo de Cristo? Sim, é você saber como ser igreja, junto do seu irmão. Você saber como ser um verdadeiro cristão. Então, esse ensinamento o que Paulo está falando aqui é para todos nós, é para toda a igreja. E aí, irmãos, ele diz o seguinte, como convém andar na casa de Deus. Quando eu leio isso, eu me lembro de Colossenses, vá para Colossenses, por favor, capítulo 1, só você voltar um pouquinho, já retornaremos para 1 Timóteo. Volta algumas epístolas, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ou seja, conhecer a palavra, de fato, na verdade, mas com discernimento. Aplicação prática. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Para que eu preciso compreender da palavra de Deus? Para que Paulo estava escrevendo os ensinamentos para Timóteo? Para que Paulo está fazendo isso? Para que a igreja soubesse como se conduzir dignamente. Como ser digna do Evangelho, como andar dignamente do Evangelho. Então, para que é o ensinamento da palavra? Para que são as pregações? Para que você ouve tantos ensinamentos? Para que você ouve ensinamentos repetidos? Na sua concepção, né? Porque a palavra de Deus sempre se renova. Por que nós lemos um texto e relemos? Para que a leitura bíblica ela precisa ser contínua? Já li a Bíblia toda, nunca mais vou ler. Para quê? É para que nós possamos saber, não termos apenas fixado na mente, mas cravado em nossos corações, como nós sermos verdadeiros cristãos, irmãos. E nesses dias, em tempos de enganos, de espíritos enganadores e de doutrinas diabólicas, falsas, que têm enredado a muitos irmãos, nós precisamos erguer a verdade de Deus. Essa verdade está comigo e está com você. Essa verdade está lá fora no mundo, irmãos.
a verdade do que está acontecendo aí. Então, o mundo não está. O mundo só quer nos enredar. O mundo só quer nos enganar. E muitos, por não terem o amor da verdade, serão levados pelo engano. Me lembrei agora. Segundo aos Tessalonicenses, se eu não estiver enganado, deixa eu abrir aqui. Capítulo 2. Isso, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora o retém. Para mim, essa tradução aqui, ela não é feliz. Até que do meio seja atirado. Na verdade, a correta interpretação desse texto aqui, até que ele apareça, ele surja. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem. É para os que perecem. Olha o contraponto. Porque não receberam o amor de quê? Da verdade. Quem é o amor? Quem é a expressão do amor da verdade do Pai? É Jesus Cristo. Então a verdade que nós precisamos ter dentro de nós e preservar é Jesus Cristo. É que é a obra de Cristo. E por isso Deus não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso João faz essa referência também lá em 1 João, a respeito do amor da verdade. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que eles façam o quê? Creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então quem rejeita o ensinamento de Cristo, quem rejeita a palavra de Deus, ainda que se declare cristão, mas que de fato não tem a palavra de Deus em si, porque se tiver a palavra de Deus em si, por mais que em um determinado momento fique temeroso, amedrontado, pode acontecer, mas meditando na palavra de Deus, a palavra de Deus vai escancarar diante da pessoa a verdade. Mas se não crê nessa verdade, se não creram a verdade, ou seja, se não creram na palavra de Deus, Deus vai permitir que sejam enganados. É que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Aquele que de fato não tem a palavra de Deus como a sua verdade, que não é a coluna estandarte da verdade, não ergue essa verdade, não tem essa verdade em si, aguarda, preserva e propaga essa verdade, quem não faz isso vai ser enganado. Por quê? Porque prefere a mentira, quer ser enganado. Às vezes nós queremos ser enganados. Eu, como pai, às vezes minha filha fala algumas verdades para mim que me incomodam. Me incomodam. Mas, às vezes eu penso assim, puxa, eu não posso pensar que eu queria que ela tivesse mentido. Mas ela poderia não ter me falado isso agora. Por quê? A gente, às vezes, quer ser enganado, irmãos. Nós, às vezes, queremos ser enganados. Nós não queremos a verdade. E a verdade é que o Senhor Jesus breve virá. A verdade é que o Senhor logo vai retornar para buscar a sua igreja e trazer a sua ira. Logo, irmãos, essa é a verdade. Mas quem não quer essa verdade, quem não admite que o Senhor está às portas, quem não admite que nós estamos no tempo, nós somos a geração do arrebatamento, quem não admite essa verdade vai ser enganado. Por quê? Porque não quer a verdade. Irmãos, quem não ama a volta de Cristo não é de Cristo. Hebreus tem vários, capítulo 3, capítulo 6, Hebreus fala uma série de textos nos mostrando que quem não ama a vinda de Jesus, quem não guarda essa expectativa, quem não tem o coração ardendo pelo retorno de Jesus, irmãos, não é de Cristo, não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem, irmãos? É do diabo. Essa é a verdade. Então, se nós rejeitamos em compreender que estamos nesse tempo, irmãos, nós estamos querendo nos enganar. Não seja enganado. Não queira se enganar.
Não se engane. Nós não voltaremos para a normalidade. Haverá como dizem aí, né, o novo normal, não é isso que estão falando? Vai ser diferente. E para que nós possamos entrar no jogo, nós precisamos nos sujeitar ao engano. Aquilo que a palavra confronta. E nós não podemos, irmãos. Nós precisamos perseverar na verdade. Voltando, por favor, para 1 Timóteo. Então, nós precisamos compreender que nós precisamos andar dignamente. Dignamente. A palavra de Deus também no versículo 15, Paulo ele continua dizendo o seguinte, que essa casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Quando nós lemos esse texto aqui, nós podemos nos remeter a 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Porque Paulo ele fala a respeito disso aqui de uma forma muito contundente. Eu quero ler com você, por favor, a partir do versículo 14. Mas já retornaremos para 1 Timóteo, capítulo 3. A partir do versículo 14, Paulo ele começa a fazer uma série de oposições para exemplificar muito claramente, com N exemplos para nós, que não existe como você ou eu termos comunhão com aquilo que é o oposto a Deus. Ele começa dizendo assim, versículo 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça. Então, é claro que não é o foco aqui da pregação de hoje, mas se nós pegarmos a tradução de cada termo desse, sociedade, comunhão, concórdia, parte, consenso, nos versículos seguintes que nós vamos ler, fica muito mais claro, muito mais evidente para nós. Mas apenas lendo aqui no português, literalmente como está escrito aqui, nós já conseguimos compreender o seguinte: porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? O que é sociedade? Sociedade, e aí Paulo lhe dá o exemplo, prendais ao jugo. O jugo é aquilo que era usado para prender os bois e associar um ao outro. Associar, estar ao lado. Então a sociedade aqui, da justiça com a injustiça, é você que é justo andar ao lado do injusto. É você que pratica, ou deveríamos praticar a justiça, de vez em quando ao nosso lado está a prática da injustiça. Não pode haver sociedade. Não há como associar, não tem como colocar junto. Você está entendendo? Então a sociedade é isso. Não tem como estar junto justiça com injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas. Comunhão já é um pouco diferente, comunhão já é mais profunda. Uma coisa é você estar ao lado. Eu coloco aqui uma mão ao lado da outra. Outra coisa é eu entrelaçar meus dedos. Eu estou em sociedade, as mãos estão em sociedade, as mãos estão em comunhão, compreendeu? É um pouco mais, é um estágio mais profundo. Então, como é que a luz vai ter comunhão com as trevas? Você olhando aqui, você consegue enxergar a luz do sol em comunhão com a sombra? Você está enxergando? Eu não estou enxergando. Onde o sol está batendo não tem sombra, não tem treva. Então, onde tem luz, não tem treva, porque treva e luz não se misturam. É isso que ele está dizendo. E depois, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Concórdia com mesmo, córdia, coração, a mesma disposição. Como vai ter o mesmo propósito? Cristo e Belial não, são propósitos totalmente diferentes. Então, que propósito você pode ter em comum? Como você pode concordar com o propósito de alguém que não é de Cristo? Não tem como haver concórdia. Não tem como ter o mesmo coração, com coração, o mesmo coração. Não tem como ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Não tem.
E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Consenso, o mesmo pensamento. Quando você diz, quando alguém comete um desatino, uma loucura, algo assim impensado, você não pensa, puxa, que insensato fulano foi ao permitir aquilo, que insensata foi aquela atitude. Ou seja, não teve o mesmo senso, né? Foi insensato, não teve, ou seja, não era coerente. A atitude da pessoa não foi coerente com o discurso dela, normalmente. Foi incoerente, foi insensato, você não esperava aquilo. Foi algo insensato. Alguém naquelas condições não poderia pensar daquela forma. Mas que consenso? Como você consegue conceber? A ideia é essa. Como você consegue conceber, ter a ideia, imaginar que no templo de Deus se coloque ídolos? Você não consegue. É inconcebível. É esse que o texto está querendo dizer aqui. E aí, Paulo continua. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Então Paulo está dizendo o seguinte, não tem como, você é a igreja dos Deus vivos, você não pode andar dessa forma. Lembra que ele acabou de falar, nós lemos no versículo 15 do capítulo 3 de 1 Timóteo? Para que vocês saibam como deve andar a igreja do Deus vivo. Então, como igreja do Deus vivo, nós precisamos saber como nos portar, irmãos. E cada vez mais ficará notório aquele que é justo e aquele que é injusto. Irmãos, vou falar um negócio que talvez para você seja muito triste, mas a gente precisa alertar. Tem familiar seu que vai ficar para trás. Tem familiar seu que vai para o inferno. Tem familiar meu que vai para o inferno. Tem pessoas que nós amamos que vão para o inferno. Tem pessoas que nós amamos que vão nos denunciar. Tem pessoas que nós amamos que vão abrir o bico. Talvez pensando fazer o bem, mas muitos na maldade. Porque o Senhor vai permitir que isso aconteça, que o coração delas se enche da maldade. Jesus nos alertou que nós seríamos traídos pelos familiares. Todo mundo que congrega, faz parte de uma congregação, é salvo? Eu não era, irmãos. E na verdade, eu preciso cada dia nunca me considerar salvo. Assim como Paulo, em muitos exemplos, não considerava que já tivesse alcançado. Mas não, prossigo para o alvo. Mas todo mundo que congrega num determinado local é salvo? Não. Então, há irmãos que nós amamos que vão ficar para trás. Você está entendendo? A nossa ficha precisa cair. Ah, mas, puxa, o irmão que não soube e não sei o quê. Ah, irmãos, a gente está nos últimos dias, acorda para a vida. O que a gente pode fazer? Alerta, 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 mas é com cada um, irmãos. Tem pessoas que nós convivemos há tantos anos que vão ficar para trás, irmãos. Eu falo isso com muita dor. Mas vão ficar, irmãos. Não é porque a gente queira. Você acha que eu não quero que todos os meus familiares sejam salvos? Claro que eu quero. Eu continuo orando por eles. Continuo pregando o Evangelho. Mas se eles rejeitarem o amor da verdade para se salvarem, eles vão ser levados pelo engano. O que eu posso fazer, irmãos? Continuar orando, pregando, dando testemunho, sendo um verdadeiro cristão. Amém. Mas cada vez mais o tempo se aproxima, irmãos. Você precisa estar preparado para isso. Às vezes muitos de nós não estamos preparados para a morte de quem nós amamos.
Precisamos, mas mais importante é nós estarmos preparados para a morte eterna de quem nós amamos. Lá no céu, na eternidade, eu vou ficar triste pensando nesse familiar. Não, porque o gozo na eternidade vai ser tão majestoso, e o senso de justiça que nós teremos, porque nós teremos um corpo glorificado, o senso de justiça, que Deus foi justo, vai estar tão inerente dentro de nós, que nós não vamos, poxa, que injusto, meu familiar não está aqui. Não, foi justo, Deus foi justo. Então, às vezes, uma vez eu ouvi uma pregação, me esqueci agora o nome do pastor, eu ouvi uma pregação, e que o pastor descia a lenha falando sobre a ira de Deus. Irmãos, nós já vimos o nosso pastor pregar na unção do Espírito Santo, trazendo aquela exortação para a gente. Mas naquele dia, o irmão estava irado. Estava irado. Mas uma ira santa. Foi uma pregação que o pastor Sandro até compartilhou comigo. Eu acho que ele compartilhou com o senhor também. Eu esqueci o nome desse pastor. Pregando sobre a ira. Algumas coisas boas, algumas coisas meio... Mas o coração, assim, ele falando que o ensinamento que eu peguei para mim naquele dia, o principal, é de que Deus não será injusto por colocar alguém no inferno, no lago de fogo, melhor dizendo. Por quê? Porque se a pessoa não entregou a vida dela para Cristo, ela rejeitou a Cristo, não teve a palavra de Deus como verdade, não se arrependeu dos seus pecados, essa pessoa no céu, na eternidade, ela estaria juntamente com aqueles que perseveraram na palavra de Deus? Não pode. Por quê? Porque a pessoa permaneceria com o coração cheio de pecado lá do nosso lado. Você está entendendo? O ato de Deus permitir que pessoas sejam... Permitir não, Ele mesmo vai lançar. O ato de permitir, ele tem que ser verdadeiro. Não é permitir que o diabo vai pegar a pessoa e lançar no inferno. Não, quem vai lançar vai ser Deus. Deus é que lança, tem poder para lançar a condenação eterna. A gente tem que ser franco. Então, Deus é injusto por conta disso? Não. Por quê? Porque Ele, num ato de amor, não permitir que essas pessoas com o coração pecaminoso esteja conosco, é um ato de nos preservar. É nos preservar da maldade, nos preservar do engano, da mentira, do pecado. Você está compreendendo? É por isso que não haverá mais pecado. Se Deus permitisse que quem o rejeitou a vida toda estivesse conosco, inclusive o nosso familiar que tanto amamos, Deus seria injusto, irmãos. E seria uma prova de desamor de Deus em relação a nós. Por quê? Porque nós continuaríamos sofrendo. Porque nós não sofreremos apenas por aqueles que amamos, mas outras pessoas que nós nem conhecíamos, mas que estariam lá conosco, pecando, e nós estaríamos sofrendo. Para nos preservar por amor, Deus não vai permitir que essas pessoas estejam juntas. Pensa por esse lado. Pensa por esse ângulo. Então nós, como a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, nós precisamos considerar isso. Não existe essa comunhão. Nós precisamos reconhecer isso. Ele continua no capítulo 7 de 2 Coríntios 6, 2 Coríntios, no versículo 1, Paulo diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas. Que promessas que ele está falando? As promessas de nós sermos filhos de Deus. Versículo 18. 17, de Deus nos levando a sair deles, para que nós sejamos recebidos, no final do versículo 17, e nós sermos filhos de Deus, do Todo-Poderoso. Então nós que temos as promessas de sermos recebidos, acolhidos na família de Deus como seus filhos, nós precisamos, quando ele continua aqui no versículo, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então nós que somos a igreja do Deus vivo, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Quando? Todo dia. Porque ele diz aqui no final do versículo,
aperfeiçoando a santificação no temor. Como é que eu ou você podemos aperfeiçoar a santificação no temor de Deus? Olhando para dentro de nós e nos arrependendo dos pecados. Então a igreja do Deus vivo, a igreja que é a coluna e baluarte, firmeza da verdade, que ergue a verdade, é a igreja que se arrepende dos seus pecados. Porque se você guarda a verdade, se eu guardo a verdade, quando nós meditarmos na palavra de Deus, a palavra de Deus, irmãos, é uma sentença contra mim e tua vida. Porque Deus está apontando o nosso erro. Porque Deus está... Eu vou usar uma expressão feia, mas é para você entender. Deus está esfregando no nosso rosto o nosso pecado. Se nós lemos a palavra de Deus, amém, que texto maravilhoso, e não tem transformação nenhuma, desculpa, você está fazendo o que com a palavra de Deus? Eu estou fazendo o que com a palavra de Deus? Mas nós precisamos ler contra nós, irmãos, e esse é muito importante. Vamos voltar para a primeira, ao Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3. Então, quando Paulo escreve isso, ele está escrevendo a uma igreja que precisa saber como convém andar e saber que ela é a igreja do Deus vivo. E a igreja do Deus vivo não pode ter mistura. Não pode ter mistura, não pode ser morna, não pode ser misturada com o mundo, tem que ser pura. E a cada dia nos aperfeiçoando na santificação e temor. Mais interessante que nesse versículo, Paulo ele usa 4 figuras para ele falar da igreja. Ele usa a primeira figura casa, depois ele usa a figura igreja, depois ele usa coluna e depois ele usa firmeza ou baluarte, dependendo da tua versão. Paulo ele expressa de quatro maneiras a igreja de Cristo. Primeiro ele fala de casa, casa de Deus. E o termo grego aqui que ele usa é o termo oikos, que é família. Então, nós somos o que de Deus? Família de Deus. Se nós somos família de Deus, nós temos um pai, mas também nós temos quem nessa família? Irmãos. Então, a igreja que preserva a verdade é a igreja que ama o pai, um amor vertical, mas ela também ama horizontalmente os seus irmãos. Nós precisamos amar de verdade, na prática, uns aos outros. Nós precisamos, nesse tempo, irmãos, mais do que nunca, estarmos juntos, unidos, amando-nos de fato e de verdade, dando suporte, apoio uns aos outros. Por quê? Porque é isso que acontece numa família, ou deveria acontecer. Quando Paulo ele expressa aqui, oikos, né, a casa de Deus, ele está querendo dizer isso. Um grupo de irmãos onde flui o amor. Nós não cantamos? Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Meu prazer é viver na casa de Deus, na igreja, onde acontece o quê? Onde flui o amor. Casa de Deus. Casa tem pai e tem os irmãos. Flui o amor. Deveria fluir. Se não está fluindo, nós não somos filhos de Deus. Tem alguma coisa... Isso, 1 João alerta isso para nós. Tem algo muito errado comigo e com você, irmãos. Mas Paulo ele fala a igreja do Deus vivo. O termo que ele usa, a igreja, é o termo eclésia, a assembleia, é a comunidade de pessoas chamadas. Só que, por exemplo, para você compreender isso aqui, muitos são chamados a participar dos nossos encontros? Sim ou não? Exaustivamente desde muitos meses aí, sim. Mas muitos estão atendendo a esse chamado de Deus para estarmos unidos? Não. Então, quando Paulo ele fala aqui igreja, eclésia, ele está falando não apenas aqueles que são chamados, mas aqueles que aceitam o convite. O convite é para todos, mas apenas alguns aceitam. Em Atenas, se eu não estiver enganado, existiam as eclésias, as assembleias, para resolverem questões no governo da cidade. Como é que eles têm hoje? Não é centro comunitário não, que nós chamamos aqui nos bairros. Associação de moradores, vamos botar assim. A associação de moradores.
E a associação de moradores, ela chamava todos, mas nem todos participavam porque não queriam se envolver com aquilo. Todos faziam parte dessa assembleia que foram chamados? Não. Quem participava da assembleia? Quem estava onde? Na assembleia. Que é a igreja? Quem está com a igreja? É simples isso. E é isso que ele está dizendo aqui. Paulo fez questão de separar os termos, irmãos. Paulo ele fez questão de separar. Mais um termo que Paulo usou aqui, ele usou a coluna da verdade. O que ele quer dizer com coluna da verdade? É interessante, irmãos, porque o termo aqui é o termo stulos, que quer dizer suporte, pilar. Só que Paulo, não esqueça o seguinte, lembra que eu falei que Paulo está escrevendo a carta a Timóteo, e Timóteo estava pastoreando a igreja em Éfeso, e pastoreando a igreja em Éfeso, você precisa ter em mente o seguinte: Paulo está escrevendo a um pastor que vai cuidar, aconselhar, pregar, ensinar, discipular irmãos de uma cidade que era muito conhecida, principalmente tinha como sua grande glória o templo da Diana dos Efésios. Atos 19 e 28, Atos capítulo 19, é um texto onde a gente vê muito firme ali Lucas relatando a respeito daquilo que, como a igreja agia. Eles, há um exemplo de que que aquela reunião no templo de Diana, eles, por cerca de 2 horas, eles estavam louvando e glorificando a Diana dos Efésios. Eles eram fervorosos na sua devoção a ela. E esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Ele era considerado uma das 7 maravilhas. E nesse templo existiam 127 colunas. Cada coluna dessa foi presenteada por um rei. Então é como se fosse Donald Trump presenteou com uma coluna, Jair Bolsonaro presenteou com outra, Nicolás Maduro com outra, a Angela Merkel presenteou com outra, Rainha Elizabeth presenteou com outra, e assim vai. Emmanuel Macron presenteou com outra. Então 127 reis presentearam aquele templo com uma coluna. Isso significava que 127 reis adoravam a Diana dos Efésios. E isso até acontece hoje em dia, mas não exatamente lá. Acontece em alguns outros tipos de adoração, que às vezes são ocultas, às vezes são escancaradas. Acontece muito isso ainda hoje em dia. Então 127 reis. E muitas dessas colunas, elas eram revestidas de ouro. Eram colunas que tinham revestimento de ouro. E algumas delas tinham pedras preciosas. Então, quando alguém entrava no templo de Diana dos Efésios, ficava maravilhado com as colunas. Imagina 127 colunas maravilhosas, muitas a maioria de ouro e algumas com pedras preciosas. Era algo suntuoso, irmãos. Era algo maravilhoso. Não sei se você, na sua casa, por exemplo, você tem alguma coluna de gesso arredondada e tem ali a basezinha da coluna, do pilar, e tem o detalhezinho de cima, e você colocou aquela coluna ou aquela meia coluna para enfeitar a sua casa. Talvez você já tenha ido a lugares que você chegava nesses lugares, tinha uma coluna dentro do lugar, ou 2 ou mais, mas que você não enxergava sustentação para o prédio, mas eram colunas para embelezar. Algumas igrejas têm colunas, né, dentro dos seus locais de culto. Por quê? Só para embelezar, não para dar a sustentação. Então, quando Paulo escreve isso, coluna da verdade, Paulo está fazendo menção àquilo que Timóteo sabia. Porque coluna para eles era algo muito valorizado. Então, quando Paulo ele escreve isso, ele está querendo dizer que era uma coluna de exibição. É algo que exibia. E quando lembra, por exemplo, você deve ter visto filmes, vídeos, já deve ter ido a museus, a locais, onde você tem colunas
Colunas normalmente até essa altura aqui é assim mesmo, né? Talvez. E por cima da coluna, uma estátua, um busto em homenagem a alguém, uma escultura. Por que eles usam a coluna? A coluna está sendo usada para dar suporte a uma edificação? Não. Mas ela está sendo usada simplesmente para exibir algo, para expor algo. É apenas uma banqueta para exposição. Então, quando Paulo ele escreve isso, ele está querendo dizer exatamente isso. Está querendo dizer que a igreja deve ser aquela que vai expor, erguer a verdade, expondo ela, exibindo a verdade. Você está entendendo? Não é o contexto de dar o suporte, de dar o fundamento, porque senão ele não teria escrito o termo seguinte. Ele escreve o termo firmeza da verdade, o termo seguinte. Senão não faria o menor sentido ele escrever isso. O que é a firmeza? Talvez na sua Bíblia, ao invés de firmeza, ao invés de baluarte, talvez esteja escrito fundamento. Não sei, mas o termo quer dizer exatamente isso. Então a coluna não é o que dá o fundamento, o suporte. A coluna é aquilo que é exposto para exibir. Porém, é o termo edraiomá. É o fundamento, é o alicerce. Ela não só exibe, mas ela é o alicerce. O alicerce é o que dá o sustento a um edifício, mantendo um equilíbrio. Então a igreja, Paulo fez questão de dizer aqui, igreja, vocês são a família de Deus, vocês são a Assembleia dos Santos, vocês são a coluna, aqueles que exibem, e vocês são o alicerce, aqueles que dão a sustentação para essa verdade. Se a igreja não existisse, irmãos, durante todos esses 2 milênios, praticamente, a igreja, se ela não existisse, nós não teríamos essa verdade. Porque a igreja é que Deus, por meio de sua igreja, preservou a verdade, preservou os ensinamentos, preservou. E aí, irmãos, vou adiantar aqui. E aí nós precisamos entender o que ele então quer dizer com o versículo 16. O que Paulo quer dizer no versículo 16 que nós lemos? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Quando Paulo ele faz isso, por isso que eu disse que eu vejo como uma transição. Paulo ele tinha acabado de falar de atitudes práticas, o que o cristão precisa fazer na prática. A partir de agora, ele está começando a colocar a base da piedade. Tudo isso que nós falamos, lemos aqui no versículo 16, são verdades teológicas fundamentais, são a base que sustentam a nossa fé, são a base para a vida cristã. Primeiro, anteriormente, ele estava falando das atitudes da vida cristã. Agora ele está falando qual é a base da vida cristã. E no ritmo que Paulo coloca aqui, ele escreve, é interessante, irmãos, porque muitos estudiosos compreendem que Paulo, quando faz menção a esse texto, ele está usando um fragmento de um hino cristão primitivo, um louvor. Isso aqui é um louvor, é o trecho de um louvor. Nós, por exemplo, nós não cantamos algumas verdades bíblicas nos louvores ainda há pouco. Paulo estava escrevendo isso aqui. As verdades da palavra, as verdades bíblicas que a igreja usava em forma de louvor. Então, quando ele começa escrevendo, Deus se manifestou em carne. Aqui Paulo está explicando que verdade é essa. Deus se manifestou em carne, né, em forma de poesia, né, de música, em que os cristãos entoavam, demonstrando a sua fé. Paulo está falando da encarnação do Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Irmãos, eu até tento não usar textos para expor algumas verdades, mas eu não consigo, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 20, diz assim a palavra, 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver,
que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Jesus Cristo é a encarnação do Deus vivo, que Jesus foi homem, que Jesus veio em forma humana, Jesus abdicou da sua glória, ele veio em carne, nascido de uma virgem, sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, mas pelo precioso sangue derramado como de um cordeiro imaculado, ele resgatou a nossa vida, ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Jesus Cristo, na minha e na sua vida, nos resgatou pelo precioso sangue de Jesus daquela cruz. Nós fomos salvos, irmãos, pelo poderoso sangue de Jesus. Nós somos perdoados quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, que Ele é o Filho de Deus, que habitou entre nós e morreu crucificado naquela cruz, derramando do seu sangue, do seu precioso sangue. Quando nós reconhecemos isso, reconhecemos quem somos, a nossa miséria, nós nos lançamos diante de Deus arrependidos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados a Deus, clamamos pelo seu perdão. O Senhor nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Por quê? Porque o precioso sangue foi derramado, o Verbo encarnou, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Glória a Deus. Graças a Deus. O Verbo encarnou, irmãos. E é isso que Paulo está falando aqui. Os irmãos cantavam que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo encarnou. Os irmãos se alegravam louvando isso, essa verdade bíblica. Segunda, Paulo ele continua falando, voltando para 1 Timóteo, Paulo, capítulo 3, Paulo fala, foi justificado no Espírito. Romanos 8, versículo 11. Há alguns que defendem que Paulo está fazendo menção aqui a talvez três coisas. A primeira, de que Jesus Cristo, ele por ter o Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito Santo e viveu sem pecado. Há aqueles que defendem isso, que o texto está dizendo isso. Há aqueles que defendem que, na verdade, é porque Jesus, tendo recebido o Espírito Santo, um exemplo disso lá no seu batismo, ele realizava as obras no poder do Espírito Santo. Só que eu, pessoalmente, discordo disso. Por quê? Porque Paulo ele faz menção a que ele foi justificado, ele foi tornado justo. Não que Jesus precisasse ser justificado porque tinha pecado. Mas, nós vamos ler aqui em Romanos 8, quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo, a minha e a tua justificação, elas foram assinadas embaixo por Deus. Deus comprovou para mim e para você que ele aceitou o sacrifício perfeito de Cristo na cruz quando ele, pelo Espírito Santo, ressuscitou a Cristo. Ou seja, eu reconheço que não havia pecado algum em Cristo, ele é justo, e por isso então eu estou ressuscitando dentre os mortos. E se ele foi o sacrifício perfeito, se vocês crerem nesse sacrifício, arrependidos dos pecados de vocês, eu então justificarei vocês. É isso que Paulo quer dizer aqui. Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então aqui em Romanos, Paulo está dizendo, olha, o Espírito Santo ressuscitou a Cristo. Se Jesus ressuscitou, esse mesmo Espírito naquele grande dia vai trazer vida a esse corpo mortal de vocês. Esse corpo vai ser transformado. Ainda que vocês morram, mas se vocês estiverem em Cristo, vocês ressuscitarão naquele grande dia. Mais uma verdade vista dos anjos. Alguns afirmam, me defendem, e eu concordo,
de que esse visto dos anjos aqui, ou contemplado, dependendo da tua versão, é de que, na verdade, no ministério de Jesus aqui na terra, Jesus era visto pelos anjos, de fato, como você e eu também somos vistos, como eu creio que há anjos do Senhor aqui, juntamente conosco, e estavam adorando ao Senhor conosco ainda agora. Então, por exemplo, na tentação de Jesus, após a tentação, os anjos não serviram ao Senhor? Como é que os anjos serviram ao Senhor? Porque eles estavam lá vendo. Outro exemplo disso, no Getsemane, Jesus estava lá orando, aflito, contrito, derramando-se, até suando gotas de sangue. Os anjos não estavam lá consolando ao Senhor? Então os anjos estavam lá vendo. Quando Jesus ressuscitou, para Jesus ressuscitar, veio um grande anjo e houve um grande terremoto quando ele rolou a pedra. Os anjos não viram Jesus ressuscitando? Viram, estavam lá. E na ascensão, os anjos também viram, porque nós vamos ler esse texto, onde na ascensão nós veremos que quando Jesus ele sobe aos céus, aparecem anjos dos lados dos discípulos e falam: olha, por que vocês estão assim? Da mesma forma como vocês viram ele subir, ele vai voltar. Então, durante a vida do Senhor Jesus, os anjos estavam lá, vendo. Mas existe um texto que é muito interessante, que esse eu preciso expor para vocês, 1 Pedro 1,12, que expressamente está escrito isso, irmãos. 1 Pedro 1,12. Olha que interessante, esse contexto está falando de nós guardarmos a esperança da nossa salvação, e o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. E aí vem falando que tudo aquilo que aconteceu foi profetizado pelos profetas, estava nas Escrituras. E aí no versículo 12, olha o que diz: aos quais foi revelado que não para si mesmos, está falando dos profetas, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ou seja, os anjos estavam na expectativa. Eles já sabiam que havia um plano de Deus, mas eles não sabiam como esse plano ia se desenrolar. Como é que vai ser? Como é que vai ser o Senhor Jesus lá na terra, em forma de homem, vivendo como homem, sem pecado, para ser o sacrifício perfeito? O que vai acontecer depois? Como é que vai ser isso? Os anjos não sabiam. E tem o texto de Paulo também, agora me esqueci qual a carta, que Paulo fala que nem os principados e potestades sabiam do desenrolar do ministério de Cristo aqui. E os anjos desejavam ver. Então Jesus, ele realmente, literalmente, ele foi contemplado por anjos. Literalmente. Avançando aqui, irmãos, 1 Timóteo 3,16, ele fala que também o Senhor Jesus foi pregado aos gentios. E para mim, a melhor tradução talvez fosse pregado às nações, porque o termo quer dizer nações ali, onde está traduzido talvez gentios na tua Bíblia. E Romanos, no capítulo 16, Romanos capítulo 16, nós vemos a Bíblia claramente escrevendo isso. E por que eu estou fazendo questão de ler esses textos com vocês, irmãos? Para vocês verem que o povo de Deus, a igreja, no primeiro século, cantava era a palavra de Deus, cantava as verdades. Você está entendendo? Romanos 16, 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto. Lembra do mistério? O mistério que Paulo fala no início do versículo 16? Mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé,
Ao Deus único, sábio, seja glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Então, esse evangelho, essa verdade, ela foi pregada. E continua sendo pregada nas nações. Mais um, penúltimo, crido no mundo. Esse evangelho não foi só pregado, e é por isso que nós estamos aqui. O evangelho não foi apenas pregado a mim e a você, mas porque nós cremos nessa verdade e temos preservado essa verdade, é que nós estamos aqui. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 é um capítulo arrebatador sobre o Senhor. Colossenses 1, a partir do versículo 3, diz assim a palavra de Deus: graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da o quê? Da verdade, do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando. A palavra ela foi pregada ao mundo e vai frutificando, ou seja, as pessoas estavam crendo na verdade. Como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então esse evangelho ele também foi crido. E para finalizar, recebido, a parte G do versículo 16 de 1 Timóteo 3, recebido na glória. Marcos 16, 19. Nós encerramos nesse último tópico. Marcos 16, 19. Reparem que eu disse nós encerramos no tópico, não no texto. Poxa, pastor, você me enganou. Não enganei não, que isso? Estou falando que a gente tem que preservar a verdade. Eu falei o último tópico, mas não o último texto. Marcos 16, 19. Olha que coisa, para você entender o fato. O fato em si, nós vamos ver um texto falando sobre o fato, um outro texto falando sobre a prova e um outro texto que lança uma esperança no nosso coração do Senhor ter sido recebido de fato na glória. Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. É um fato, narrado por Marcos. É um fato. Atos capítulo 7. A prova desse fato que Jesus subiu aos céus e sentou à direita de Deus. Estevão, martirizado, quando estava tomando pancada, pedrada, sendo morto. Estevão tem uma visão, irmãos, maravilhosa. Estevão, a partir do versículo, nós vamos ler dois versículos, versículos 55 e 56. Atos 7, 55 e 56. Mas ele, falando de Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Ele fixou os olhos no céu. E o que ele viu? O texto diz aqui para mim e para você. Viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, fato é que Jesus foi recebido no céu. Qual é a prova? Estevão viu Jesus no céu à direita do Pai. E qual é a esperança sobre o meu e teu coração? E aí nós encerramos. Atos 1, a partir do versículo 2, volta alguns capítulos. E aí eu já peço o Jefferson para deixar na agulha. Atos 1, versículo 2, diz assim, a partir do 1, né? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles,
determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o derramamento do Espírito. Que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, melhor tradução, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Esse mesmo Jesus, irmãos, esse mesmo Senhor Jesus, manifestado em carne, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado às nações, crido no mundo, recebido na cima na glória, ele voltará da mesma maneira, com grande poder e glória, para buscar a mim, a você e toda a igreja do Deus vivo. E nesse tempo do fim, nesses últimos dias, com tanto engano, muita mentira, muito engano, pessoas sendo levadas pelo engano, nós precisamos erguer a verdade. Nós precisamos erguer essas verdades, que Jesus veio e encarnou, mas Ele vive, Ele reina e para sempre reinará. E Ele retornará para nos buscar essa verdade. Nós precisamos ter dentro de nós, viver essa verdade e anunciar essa verdade. Em nome de Jesus, eu quero orar com você, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te dou graças pela alegria, Pai, de nós compreendermos essa verdade. O mistério da piedade que foi revelado a mim e a todo aquele que crer, Senhor, nessa verdade. Para que nós sejamos de fato a casa de Deus. Amém. Que nós sejamos uma família em Cristo Jesus, que tem o Pai como nosso Pai, temos os nossos irmãos, onde flui o amor, Pai. Que nós sejamos a igreja, a assembleia, a eclésia, onde, Pai, aqueles que são chamados dão ouvidos ao chamamento e fazem parte da assembleia, Senhor. Que nós sejamos de fato a coluna que não sustenta simplesmente, mas que exibe a verdade que Cristo vive. Que nós sejamos a sustentação, a base, Pai, para que essa verdade ela permaneça até o fim, Pai. Que nós possamos viver, compreender o mistério da piedade que Jesus encarnou, Senhor. Que nós possamos crer nessas verdades, que o Senhor foi justificado no Espírito, Ele ressuscitou ao 3º dia e vive está eternamente, que Ele foi visto pelos anjos, Senhor, que Ele foi pregado às nações, que Ele foi crido no mundo e que Ele foi recebido junto a Ti, Pai, na glória, e Ele retornará. Ah, Pai, que essas verdades estejam nos nossos lábios, assim, Pai, como os nossos irmãos ali naquele tempo cantavam essas verdades, que nós possamos ter essas verdades dentro de nós e a anunciarmos como verdade, que a verdade da Tua palavra, Pai, ela permaneça até o fim em nós, para a glória do Teu nome, Pai. Assim, Pai, quebrantados diante de Ti e gratos pela preciosidade de termos recebido o amor da verdade, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Pai. Nós entregamos a Ti, sela essa palavra no nosso interior para a Tua glória, que nós possamos vivê-la cada dia, colocá-la em prática, pela glória do Teu nome, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.